galera do sexto ano, tudo bem? Vamos para mais uma semana de aula? Nessa semana nós vamos aprender sobre grau do adjetivo. Estão lembrados que na semana anterior nós vimos os determinantes. Um deles é o adjetivo. Então essa semana nós vamos aprender sobre o grau do adjetivo. Vamos lá? Vamos relembrar o conceito de adjetivo, que é uma classe gramatical. O adjetivo é uma palavra que indica característica. Essa característica vai ser atribuída aos substantivos. Lembrando que nós já vimos que o adjetivo pode trabalhar com características positivas ou negativas. Quando falamos em grau do adjetivo, isso quer dizer que além do adjetivo caracterizar o substantivo, ele também vai exprimir uma intensidade dessa característica. Essa intensidade nós chamamos de grau do adjetivo, que nós vamos ver como ele pode ser dividido. Então, relembrando, o adjetivo é uma classe gramatical que trabalha com características dos seres, ou seja, nós vamos atribuir características aos substantivos. E o grau do adjetivo, ele vai intensificar essa característica atribuída ao substantivo. E nós vamos ver como esse grau é representado. O grau do adjetivo, ele é dividido em dois tipos, o chamado grau comparativo e superlativo. Vamos começar então pelo grau comparativo. A palavra comparativo lembra comparação. Então, eu vou trabalhar a ideia de comparação com uma ou mais características entre um ser ou entre seres. Reparem que nós temos dois exemplos onde eu faço uma comparação entre dois seres diferentes e com o mesmo ser. O primeiro exemplo diz assim: a garota é tão estudiosa quanto seu irmão. Os seres que estão sendo comparados são garota e irmão. Estudiosa é a característica atribuída. Então, neste caso, tanto a garota quanto o irmão são o quê? Estudiosos. Então, eu estou fazendo uma comparação entre dois seres. Já no exemplo de baixo, eu estou atribuindo duas características ao mesmo ser. A garota é tão inteligente quanto estudiosa. Reparem que aqui nós atribuímos duas características a um único ser. Inteligente e estudiosa, que são características atribuídas à garota, que representa o ser. Lembrando que este ser é o nosso substantivo, pois os adjetivos, eles atribuem características ao substantivo. Então, nós temos o grau comparativo, a palavra-chave é trabalhar a ideia de comparação com determinadas características dadas ao substantivo. Se o grau comparativo ele trabalha com a ideia de comparação, nós podemos fazer essa comparação de três formas. Uma comparação de igualdade, onde os seres comparados vão estar iguais nesta característica. Teremos o comparativo de superioridade, onde um ser vai ser mais do que o outro. E o de inferioridade, onde um ser será menos do que o outro. Reparem que as próprias palavras que eu utilizei são as palavras que nós vamos utilizar para montarmos o grau comparativo. Reparem o primeiro tipo, de igualdade, ou seja, a característica trabalhada nesse caso, ela vai ser igual, tanto para um ser quanto para o outro. Como nós formamos esse comparativo? Com a palavra tão, reticências, porque eu vou inserir, né, o adjetivo que eu vou caracterizar o substantivo, seguido de quanto ou como. Olhem os seres que estão sendo comparados. Henrique
e Natália. Henrique é tão amoroso quanto ou como Natália. Isso quer dizer que o Henrique e a Natália estão na mesma igualdade de característica. O Henrique e a Natália estão iguais. Iguais em quê? Na característica amoroso. Por isso, nós usamos tão, quanto ou como. De superioridade, um ser vai ser mais do que o outro. Repare que a palavra mais está no exemplo. Agora eu vou pegar o Henrique e a Natália e vou dizer que um é mais do que o outro. Henrique é mais amoroso do que a Natália. Isso quer dizer que a Natália é menos amorosa, se nós fizermos o pensamento. Então, superioridade indica algo mais do que o outro. E o de inferioridade vai ser exatamente o inverso. Um ser vai ser menos do que o outro. Reparem que eu peguei o mesmo exemplo, apenas trocando o mais por menos. Henrique é menos amoroso do que a Natália. Ou seja, grau comparativo. Nós vamos trabalhar a ideia de comparação entre os seres com uma determinada característica. Se for de igualdade, a característica será igual para os dois seres. Se for comparativo de superioridade, um ser será mais do que o outro. E se for de inferioridade, um ser será menos do que o outro. Lembrem-se de anotar essas palavrinhas-chaves no caderno de vocês, para na hora de trabalhar os exercícios, vocês identificarem bem o grau comparativo de igualdade, superioridade e de inferioridade. Como nós vimos no slide anterior, o grau comparativo, nós temos também o grau superlativo. A ideia continua a mesma de intensificarmos, né, a característica do adjetivo em relação ao substantivo. No grau superlativo, nós vamos ter dois tipos, o relativo e o absoluto. O relativo, ele vai intensificar ao máximo essa característica entre os seres. Essa intensificação pode ser feita de duas formas, superioridade e inferioridade. Superioridade, eu vou intensificar para mais essa característica. Aquela garota morena era a mais simpática da turma, ou seja, de uma turma inteira, eu escolhi uma garota e disse que ela era a mais simpática. Reparem que eu intensifiquei ao máximo para mais a característica simpática dada a esta garota. Em inferioridade, eu vou fazer o inverso. Eu também vou intensificar ao máximo, porém para menos. Aquela garota era a menos simpática da turma. Então, no grau superlativo relativo, nós vamos intensificar ao máximo a característica desse adjetivo, dividido em superioridade, intensidade para mais, e inferioridade, a intensidade para menos. Então, a palavra mais e a palavra menos tem que aparecer na hora de montar o grau superlativo relativo. Já no grau superlativo absoluto, nós também vamos trabalhar com essa intensificação ao máximo, porém, nós não vamos ter outros seres. Nós vamos intensificar essa característica a um único ser, podendo ser do tipo analítico e sintético. No analítico, nós vamos usar palavras que dão essa ideia de intensidade: muito, extremamente. Valéria é muito simpática. Reparem que nesse exemplo eu não estou comparando Valéria com ninguém, eu estou falando somente dela. E estou intensificando ao máximo essa característica com a palavra muito antes do adjetivo simpática. Já no sintético, nós vamos acrescentar um sufixo a esse adjetivo. Quando estudamos formação de palavras, nós vimos que o sufixo
é colocado no final de uma palavra primitiva para criar uma nova palavra. Reparem que a palavra simpática no absoluto analítico virou no absoluto sintético simpaticíssima. Nós acrescentamos o sufixo íssima à palavra simpática. Então, no grau superlativo, nós vamos intensificar ao máximo as características trabalhadas em relação aos substantivos. No grau superlativo relativo, nós vamos intensificar essa característica de duas formas. Superioridade, com o uso da palavra mais antes do adjetivo, e inferioridade, a palavra menos antes do adjetivo. Aqui nós podemos trabalhar com essa ideia de mais de um ser. Já no grau superlativo absoluto, a ideia também é de intensificar ao máximo a característica, mas sem ter outros seres de referência, como nós vimos aqui. No caso do analítico, nós vamos acrescentar uma palavra que dá essa ideia de intensidade antes do adjetivo, porém estaremos falando apenas de um ser. Como vimos no exemplo, Valéria é muito simpática. E no sintético, nós vamos acrescentar um sufixo a esse adjetivo. Sufixo é um acréscimo no final da palavra. Reparem que simpática, no exemplo embaixo, virou simpaticíssimo. A ideia, então, trabalhada em grau do adjetivo é atribuir essa característica de uma maneira intensa. No grau comparativo, nós vamos trabalhar com a ideia de comparação em igualdade, superioridade e inferioridade. E aí nós vamos estar comparando seres entre si. Ou atribuirmos características comparativas também a um único ser. No grau superlativo, nós vamos intensificar ao máximo essa característica. No caso do superlativo relativo, nós vamos intensificar essa característica em superioridade, usando a palavra mais para trazer essa ideia. E no de inferioridade, nós vamos trazer a intensidade através da palavra menos. Então, a palavra mais e a palavra menos vão aparecer antes do adjetivo. No caso relativo, nós podemos trabalhar com mais de um ser. Já no grau superlativo absoluto, a ideia também é de intensificar ao máximo esse adjetivo, mas trabalhando apenas com o ser em questão. No analítico, nós vamos usar palavras que dão essa ideia de intensidade, muito, pouco. E no sintético, nós vamos acrescentar sufixos ao nosso adjetivo. E neste caso, o sufixo, só relembrando, é um acréscimo no final da palavra primitivo. Anotem o que vocês acharam importante no caderno ou em uma folha à parte. Deem pausa no slide, no vídeo. Vejam exatamente tudo que está colocado passo a passo. Voltem, escutem mais de uma vez. Deixem a videoaula ao lado aí para que vocês possam utilizar também como recurso na hora de realizar as atividades. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo por mensagem através do positivo 1, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante sobre grau do adjetivo. Fazer aquelas anotações que eu sempre peço que vocês façam a cada slide que vocês vão assistindo. Façam todas as atividades que foram passadas e até a próxima semana. Fiquem com Deus.